Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para o nosso canal. Logo após a vinheta, nos encontramos. E na videoaula de hoje nós vamos ver mais um tópico de geometria analítica, coeficiente angular de uma reta. Vamos lá? Primeiro vamos entender o que é esse coeficiente angular, né? Vamos lá. O coeficiente angular é a medida que caracteriza a declividade de uma reta em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo OX, está aqui, de um plano cartesiano. Essa medida é um número real m dado pela tangente de alfa, onde esse alfa é o ângulo, né, entre a reta e o eixo OX, tá bom? O eixo X. Aí nós temos aqui a expressão: o coeficiente angular é um número m que é igual ou é numericamente igual à tangente do ângulo formado entre a reta R e o eixo X, tá bom? Nós temos aqui algumas, de maneira bem resumida, nada mais é do que você pegar o número que é a tangente desse ângulo alfa. Nós vamos chamar a partir de então de coeficiente angular, tá certo? Esse m, a partir de agora, é o nosso coeficiente angular. Agora vamos analisar aqui o comportamento do coeficiente angular de acordo com o ângulo formado entre a reta em questão, que no caso nós temos aí a reta R, e o eixo X, tá bom? Então vamos lá. Quando nós temos alfa igual a zero, nós vamos ter que o ângulo é nulo, ou seja, esse ângulo aqui, ó, nós estamos considerando em relação ao eixo X, ele é nulo, tá certo? É como se eu transpor essa reta para cá, o ângulo entre a reta R e o eixo X é zero. Então, toda vez que você tiver o eixo X paralelo à reta, o coeficiente angular dessa reta vai ser nulo, vai ser zero, ok? Vamos agora aqui ver outro exemplo. Quando nós tivermos o alfa maior que zero e menor que 90, ou seja, o ângulo é um ângulo agudo, nós vamos ter que o m é positivo. O m vai ser maior que zero quando o alfa for maior que zero e menor que 90, tá certo? Agora nós vamos ver o último caso, quando nós temos o ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que é maior que 90 e menor que 180, nós vamos ter que o m vai ser negativo, isto é, o m vai ser menor do que zero, tá certo? Então esse é o comportamento do coeficiente angular de acordo com o ângulo da reta em relação ao eixo X, tá bom? Só recapitulando rapidamente, alfa igual a zero, m vai ser igual a zero, tá aqui, nós acabamos de verificar. Agora nós temos, quando o alfa é maior que zero e menor que 90, nós temos que o coeficiente angular vai ser positivo, maior que zero. E no último caso, quando o alfa é maior que 90 graus e menor que 180 graus, nós temos que o nosso m, ou seja, o coeficiente angular, será negativo, ok? Agora, nos próximos slides, nós vamos ver uns casos de como encontrar o coeficiente angular. Vamos lá. O primeiro caso para encontrarmos o coeficiente angular é o que nós já vimos trabalhando desde a definição. Se eu conhecer o ângulo alfa, eu calculo diretamente a tangente desse ângulo. No exemplo aqui nós temos alfa igual a 30, e aí nós vamos ter o nosso coeficiente angular. Vamos lá resolver esse exemplo. Se eu quero descobrir quem é o coeficiente angular da reta R neste exemplo, basta eu calcular quem? Basta eu calcular a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo X, que nesse caso, 30 graus. Então eu preciso encontrar quem é a tangente de 30 graus. Vamos lembrar da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então quer dizer que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
Se você não conhece essa musiquinha, tá aí um card para vocês aprenderem, tá bom? Então vamos lá, coeficiente angular igual a raiz de 3 sobre 3, que é numericamente igual a tangente de 30 graus. Nesse caso é muito simples, toda vez que você já conhecer o ângulo entre o eixo X e a reta, basta você calcular diretamente a tangente desse ângulo e você vai ter aqui o seu coeficiente angular, ok? Vamos agora para o próximo caso. O segundo caso é quando nós conhecemos dois pontos distintos da reta, ou seja, dois pontos diferentes desta reta. E como é que a gente vai fazer para encontrar ou calcular o coeficiente angular de uma reta que nós conhecemos dois de seus pontos e que são distintos? Nós temos aqui como exemplo o ponto A, abscissa A e ordenada A, ponto B, abscissa B e ordenada B, né? XA, YA, XB, YB. Quando eu tiver conhecimento de dois pontos distintos de uma reta e quero encontrar o coeficiente angular, basta eu pegar a ordenada do ponto B menos a ordenada do ponto A, dividido pela abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A. Simples assim. Uma outra forma de nós reescrevermos essa expressão é da seguinte forma, ó. M é igual variação do y, ou seja, delta y, dividido por variação de x, delta x, tá certo? O que é que quer dizer isso aqui? É exatamente o que está aqui em cima, ó, logo acima. Delta y nada mais é do que o yb menos o ya, dividido por xb menos xa. Tá certo? Então você pode tanto escrever dessa forma ou dessa forma. É melhor a primeira opção, porque quando você for resolver, você já tem aqui cada um dos termos discriminados, tá certo? YB, ordenada do ponto B, menos YA, que é a ordenada do ponto A, abscissa B do ponto B menos a abscissa do ponto A, tudo bem bonitinho aqui, tá certo? Agora nós vamos resolver um exemplo baseado nesse segundo caso. Vamos lá. Identificar o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos. Aí ele dá os pontos aí, ó. Ponto A, 1 menos 2, aqui, e o ponto B, menos 4 e 1. Vamos reescrever aqui a nossa expressão que nós acabamos de aprender no slide anterior. Nós temos que o coeficiente angular é igual a delta y sobre delta x. Aí nós temos o quê? Que esse delta y e delta x nada mais é do que yb menos ya sobre xb menos xa. Tá bom? Precisa reescrever isso aqui tudo sempre? Não. Você fica a seu critério, tá? Eu aconselho reescrever, porque pelo menos você tem menos possibilidade de errar. Então vamos lá, resolvendo aqui. M vai ser igual a quem? YB. Quem é o YB? É a ordenada do ponto B. 1. Então vamos colocar aqui. 1. Aí, menos YA. Quem é o YA? Menos 2. Opa, tome cuidado aqui, viu? Ó, é menos 2. Se é menos 2, esse menos é o menos da fórmula, tá aqui. E tem um menos do menos 2. Isso vai requerer o uso de parênteses, tá bom? Então vai ficar o seguinte, eu vou até colocar aqui de vermelho, ó, para vocês não vacilarem nesse ponto aqui. Menos 2. O menos da fórmula tá aqui, eu já coloquei. Menos 2, que é justamente o YA. Dividido, agora eu vou pegar essa expressão de cima que eu fiz e vou dividir por xb menos xa. Mas quem é o xb? É a abscissa do ponto B, menos 4. Menos 4, menos da fórmula, menos. Agora quem? xa, abscissa do ponto A, menos 1. Ok, gente? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte, isso vai ser igual a quanto? M vai ser 1 menos 2. Nós temos aqui menos com menos, mais. Então, aqui nós vamos ter que esse sinal vai ficar positivo. 1 mais 2, 3.
sobre menos 4 menos 1 menos 5. Vamos só organizar essa fração, que a gente pode colocar esse menos ao invés de ficar no menos 5. E vamos fazer o jogo de sinais aqui, ó. Mais com menos, menos. Então, nós temos, eu fiz o mais com menos daqui, tá? Porque na frente do 3 tem um mais positivo aqui, porque o 3 é um número positivo. E o menos do menos 5. Ficou menos com mais, ou mais com menos, menos. Menos o quê? 3 quintos. Então, o coeficiente angular nada mais é do que o número que nós acabamos de encontrar, menos 3 quintos. É uma coisa importante se notar também que menos 3 quintos é igual a tangente do ângulo dessa reta, tá bom? Formado entre essa reta e o eixo x, porque a gente lembra que o m também é a tangente de alfa, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para o terceiro e último caso para encontrar o coeficiente angular. Vamos lá. O terceiro e último caso é quando a gente conhece a equação geral da reta. Se a gente conhecer a equação geral da reta, os nossos problemas se resolvem facilmente, utilizando simplesmente a seguinte expressão, menos a sobre b. Basta eu pegar menos e dividir a por b e colocar um menos na frente. Só isso. Não tem mais o que fazer, tá certo? Vamos ver na prática que fica muito melhor do que eu estar falando aqui. Vamos lá. Então vamos lá para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o seguinte: calcular o coeficiente angular da reta R que tem a equação geral R, 3x menos 4y mais 3 igual a 0. Como é que a gente aprendeu? Vamos só relembrar. A gente, para calcular o coeficiente angular de uma reta que nós temos a sua equação geral, basta eu pegar menos a sobre b. Então, nós vamos fazer isso. Vamos identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Aqui, ó. O nosso a é o que está acompanhando o x, que no caso é 3. O nosso b é o que está acompanhando o y, que no caso é menos 4. E o nosso c é o 3, que está sozinho. Pronto, nós temos aí. Agora, para resolver e encontrar o coeficiente angular, o que é que eu vou fazer? Basta substituir. Não tem mais nada para fazer. Coeficiente angular é igual menos, ó, vou reescrever, menos quem? A. Mas quem é o teu A? 3 dividido por menos 4, porque o B é igual a menos 4. Menos 4. Eu tenho um menos aqui em cima e um menos embaixo. O que é que eu vou fazer? O joguinho de sinais, né? Então, vamos lá. M é igual, coeficiente angular, é igual menos com menos, mais. Então, aqui eu fico com mais 3/4. Não preciso colocar, porque fica subentendido que é uma fração positiva. Ok, gente? Então, esse foi o terceiro e último exemplo da nossa aula de hoje. Tá certo? Então, nós temos esses 3 casos de como se calcula o coeficiente angular. Espero realmente que vocês tenham entendido. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Deixe seu like, inscreva-se e até a próxima. Valeu!